Olá, no ar mais um Pergunte ao Vila. O historiador Marco Antônio Vila já está aqui. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Tenho várias perguntas aqui, muitas outras que vão chegar à medida que o nosso bate-papo for seguindo. Perfeito. Vamos começar? Vamos lá, Já vou começar fazendo um combo, tá? A Renata e a Marisa fazem variações do mesmo tema. Sim. Basicamente, as duas querem saber sobre a declaração do Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot, sobre a nomeação do ex-presidente Lula como ministro. E aí elas dizem assim, não sei se eu estou ficando burra, mas ele diz que a nomeação foi desvio de finalidade, mas ele é favorável à continuidade do Lula como ministro. Mas, ao mesmo tempo, diz que o processo deve seguir para o juiz Sérgio Moro. Enfim, no meio dessa salada toda, qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu enganou, não é o Janot. Eu já disse isso várias vezes, alguns amigos até do Ministério Público Federal falaram, pô, você exagera, tal, falando... Mas eu enganou, isso daí é uma piada, quer dizer, daqui a alguns anos, quando alguém for ler esse período, Aros vai escrever e falar assim, olha, teve um Procurador-Geral da República que escreveu, deu um despacho que é incompreensível. Se ele não tem foro privilegiado, ele não pode, não é ministro, então, e se ele é ministro, ele tem foro privilegiado. E se houve desvio de finalidade, ele não pode efetivamente assumir o cargo. Houve, segundo o ministro Gilmar Mendes, no seu despacho de 34 páginas, diz o seguinte, foi uma fraude à Constituição. Então, realmente, foi lamentável o despacho dado por Rodrigo Janot, é um grave equívoco e a crise continua. Lula não é ministro, não é assessor, não é conselheiro, como já chegaram até a dizer, mas continua desesperado lá em Brasília tentando articular. Mas é fracasso, o governo acabou. Bom, eu vou lembrar que as perguntas para o professor Marco Antônio Vila podem ser feitas pelo e-mail ouvinte@jovempan.com.br, também pelo YouTube, e o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook pode também deixar para a gente a pergunta nos comentários. Vou seguir aqui com a pergunta do Gregório Gonçalves. Ele diz o seguinte, qual é a avaliação, como o senhor vê os atos em prol da democracia que estão acontecendo em várias universidades? Eu acho que em prol do golpe, na verdade, né? Porque a democracia é o que está ocorrendo agora. Ou seja, o impeachment é absolutamente constitucional, democrático, foi usado em 1992, foi aberto o processo, né? Houve toda uma mobilização popular. É que o Collor agiu de forma muito mais republicana, olha como é a vida, do que Lula e Dilma, né? E evidentemente que os crimes atribuídos a Collor nem se comparam aos crimes atribuídos a Lula e Dilma. Lula patrocinou o maior desvio de recursos públicos da história do homem. Se você for pegar toda a história da humanidade, até hoje o Lula construiu o maior esquema de corrupção, 42 bilhões de reais só do petrolão da Petrobras, fora o resto, fora o que o projeto criminoso liderado por Lula fez no interior do aparelho estatal, bancos e empresas estatais, na infraestrutura dos ministérios, além do horror que é o petrolão e tal. Os atos nas universidades é uma vergonha, é a traição da universidade em relação ao povo brasileiro. Universidade que existe com o seu dinheiro, as universidades federais e as universidades estaduais. É um crime. E professores que são pagos com o seu dinheiro, funcionários que são pagos com o seu dinheiro e estudantes que estão lá sem pagar nada com o seu dinheiro também. Portanto, é um crime que a universidade está cometendo contra o Brasil. É uma vergonha. Eu assisti, inclusive, acabei lendo o que ocorreu na USP na última terça-feira, e a senhora filósofa Marilena Chauí, do PT, petista de carteirinha, diz que o juiz Sérgio Moro está a serviço do imperialismo, que quer tomar o pré-sal. As companhias petrolíferas estrangeiras querem tomar o pré-sal. E o juiz Sérgio Moro é um instrumento do imperialismo. Olha a loucura desse pessoal. Agora, é uma vergonha, né? Essa é uma grande questão. O novo governo e a nova situação do Brasil, que ocorrerá a partir de abril, creio, ao menos tudo indica isso, vai ter um obstáculo, o funcionamento das universidades. Eles vão logo entrar em greve. Agora, que lá, grande parte, são absolutamente vagabundos intelectuais. Não trabalham, não estudam, não produzem livros, não fazem pesquisa. A universidade brasileira é uma vergonha, com raras exceções. Pelo Facebook, o Marcos pergunta, o senhor realmente acredita no afastamento da presidente Dilma Rousseff? Ele fala sobre manobras que ele vê, enfim, todo esse processo, essa tramitação do processo de impeachment no Congresso. Olha, eu acho que vai ser em abril. Acho não, o calendário mostra isso, né? Nós temos, de um lado, a comissão está fazendo todo o seu trabalho regulamentar, inclusive hoje trabalhando, a comissão processante, também vai trabalhar na próxima quinta-feira, tal. E a estimativa é que a votação ocorra entre os dias 14 de abril
pelo plenário da Câmara, portanto, os 513 deputados, e alguns falam dia 17 de abril, que é um domingo, e alguns falam dia 20 de abril, que é uma quarta-feira. Portanto, o trabalho está sendo rápido, seguindo, evidentemente, todo o trâmite legal, regimental, para que não haja nenhum problema e alguém queira anular alguma coisa no STF. A Câmara permitindo, autorizando a abertura do processo, imediatamente o Senado é comunicado. Ao receber, cria-se uma comissão processante no Senado e o Senado vai dizer se recebe ou não o processo tal. Ao recebê-lo, abre o processo e comunica à presidente que ela tem de se afastar. O prazo constitucional é até 180 dias, ou seja, né, o vice-presidente assume, vai organizar um novo governo, um novo ministério e administra o Brasil, como se fosse um novo presidente. Afinal, ele foi eleito também na chapa tal. E ela vai se defender, a senhora Dilma, no Senado Federal, que cabe processar e julgar. Quem preside o julgamento? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que ele não vota, não emite juízo, não faz nada, ele somente preside e tal. É o que ocorreu em 1992 e foi tudo muito bem tranquilo em 1992. Tudo indica o que vai ocorrer em 2016. Portanto, se nós continuarmos pressionando, escrevendo para os deputados, telefonando, mandando mensagens, encontrando o deputado falando, olha, como é que você vai votar? O processo vai ser aberto, sim. Precisa de 342 votos. O governo basta ter 172, mas entenda, isso é muito importante. Não é que o governo precisa ter 172 presentes votando contra a abertura do processo. Eles podem se ausentar. Quem precisa ter o voto é quem é a favor do impeachment. Entenda isso. Precisa de, no mínimo, 342. E é bom sempre você ter uma margem de segurança de uns 30, 40, 50 deputados, além dos 342. Volto a dizer, para ficar bem claro, o governo não precisa colocar 172 deputados seus para votar contra a abertura. Não. Ele pode fazer com que ele se ausente da sessão. O que é necessário é quem propôs ter, no mínimo, 342 votos. Ainda nessa linha, o Giovanni pergunta pelo Facebook o seguinte: qual é a possibilidade de interferência do presidente do Senado, Renan Calheiros, nesse processo, uma vez que agora, né, superada a etapa na Câmara, parte para o Senado, como o senhor explicou? É grande, é grande, é grande. O Renan Calheiros, devido ao Supremo Tribunal Federal ter entendido o que não está na Constituição, leiam artigos 51 e 52, compete privativamente à Câmara, está no 51, compete privativamente ao Senado, está no 52. Não existe nenhuma determinação constitucional que o Senado vota se aceita ou não o recebimento do processo. Não, isso não está escrito, é golpe do STF. O que está escrito lá é que o STF vai processar e julgar. Porém, o Senado vai processar e julgar. O STF entendeu dessa forma. Então, ele está querendo vender seu passe alto, cara. Infelizmente, a política é essa. Esse é o Congresso que temos, é melhor ter isso do que não ter nenhum. Vamos esperar que um dia a gente logo consiga mudá-lo. Mas ele não compareceu à reunião do PMDB e disse que não foi por uma questão institucional. Ele estaria lá como presidente do Senado e não era bom misturar a presidência do Senado com o ato que o PMDB ontem fez, rompendo com o governo. Agora, tudo indica que a posição do PMDB na Câmara e no Senado, e hoje entrevistamos no Jornal da Manhã o senador Rogério Jurucá, vice-presidente do PMDB, né, que também o PMDB do Senado, a maioria, se não todos, são favoráveis ao impeachment também. Então, portanto, todo mundo percebe que é um barco que está afundando e temos de salvar o Brasil. E salvar o Brasil é votar a favor do impeachment. O Luiz Oliveira, professor, ele fala sobre a saída do governo e, claro, isso gera esperança de retomada de crescimento econômico, sim, confiança e tudo mais. Só que ele pergunta se, na realidade, a briga não deveria ser para uma mudança em todo o sistema. Ele ainda faz uma brincadeira, mudar apenas a mosca não faz com que as coisas sejam diferentes. Ele fala, não tem que ser uma mudança também nos políticos, porque senão vai ser um processo cíclico. Claro, o ideal é mudar tudo, mas não é assim, a coisa é complicada, né? A vida não é fácil. Tirar um presidente no presidencialismo, o impeachment do presidente Collor em 1992, ele acabou renunciando, mas o processo de impeachment, daquela forma, foi o primeiro da América Latina tal, né? Você não tinha nenhum outro tal. Foi a primeira vez, depois vai ocorrer na Venezuela. No nosso caso aqui, já retirar o projeto criminoso do poder é uma enorme vitória. Agora, é inegável que nós precisamos fazer profundas reformas econômicas,
profundas reformas políticas. Alguns chegam até a falar numa constituinte recortada, o que eu discordo, né? Nós precisamos de uma reforma geral, nós precisamos mais de uma coisa, Aros, que é essencial, é a participação política constante. E as redes sociais permitem isso. Você acompanhar o seu deputado, acompanhar o seu senador, o seu deputado estadual, o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente. Em suma, nós temos que ter uma participação mais constante. Não é viver de uma coisa, ora participa, depois chega quase a zero, depois volta a participar. Não, temos que ter uma linha, uma constância efetiva de participação. Política é fundamental. Se você não faz política, outros farão por você e farão mal. Portanto, participe sempre. Professor, para a gente poder concluir, o Alceu Mendes pergunta o seguinte: na hipótese de o impeachment não avançar, esse processo atual não avançar, o que pode ser feito? O pedido da OAB ser aceito e aí uma nova votação, um novo processo, ou o PT permanece no poder até 2018? Até 2018, eu acho isso impossível. Não é que é improvável, eu acho impossível pela gravidade da crise social, política e econômica que nós vivemos. Agora, caso não passe esse pedido, claro que o da OAB vai entrar na fila tal, e vai ser apreciado. Isso vai ser péssimo para o país. Não podemos transformar a agonia do PT na agonia do Brasil. Não podemos transformar a agonia do Lula, que vai para a lata de lixo da história, na agonia do Brasil, na grave situação social, econômica e política que vivemos. Isso é central. Lembre-se, o que é ruim para o Lula é bom para o Brasil. O que é bom para o Brasil é ruim para o Lula. Essa que é a questão central. Temos de focar, pressionar os nossos deputados, escrever, telefonar, encontrar, falar tal, porque as condições estão colocadas para a abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Nós estamos chegando já quase ao final desta luta, não do conjunto da luta que nós temos de travar. Por isso que a nossa mobilização é constante. E as redes sociais são fundamentais para isso. E como o senhor sabe, ontem surgiu um fato novo. Sim. E o povo brasileiro quer saber: quem cai primeiro, a Dilma ou o Dunga? O ideal são os dois caírem, porque o Dunga é um desastre, não tem currículo, não tem história, assim como a Dilma. A Dilma nunca tinha sido eleita para nada, nem síndica. E foi para presidente da República, igual o Dunga. Primeiro chegou à seleção, depois teve uma breve experiência no Inter, fracassou no Internacional de Porto Alegre e depois voltou à seleção. Então, os dois começam com D, terminam com A, tem 5 letras, e os dois são incapazes. Então pronto, análise política e esportiva com Marco Antônio Villa. Vocês podem continuar mandando os e-mails para ouvinte@jovempan.com.br, deixando as suas perguntas também pelo Facebook, porque na próxima semana tem mais uma edição do Pergunte ao Villa. Professor, valeu. Um grande abraço. Abraço. Então, obrigado a você também que nos acompanhou. Olá, do professor Marco Antônio Villa. Tudo bem, professor? ao Vila. Vamos lá, Marco Antônio. Tem vários e-mails aqui que chegaram, separei alguns perguntas.